Os restaurantes são um dos setores mais afetados pela pandemia, estão fechados há quase 2 meses. Na SIC Notícias esta manhã está Ana Jacinto, da Associação de Hotelaria e Restauração. Muito bom dia. Esta reabertura vai ser feita com menos receitas e com mais despesas. É verdade. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto estar convosco. De facto, não há nenhum setor de atividade tão afetado por esta pandemia como o setor da restauração e aquilo que disse é verdade. Nós vamos reabrir no próximo dia 18 com uma série de condicionantes e restrições que obviamente limitam muito a nossa atividade. Abrir o estabelecimento a 50% significa no mínimo uma receita inferior também nesses 50%, desde que também haja clientes para haver essa receita de 50%, que nós tememos que também não vamos abrir as portas e não vamos ter clientes a fazer fila à porta. Portanto, as receitas vão ser muito diminutas, com o agravante de termos os custos da operação completamente a 100%. Isto é, como sabemos, muitas dos alívios e moratórias que foram criadas ficaram associados ao estado de emergência e ao encerramento dos estabelecimentos. Agora, quando reabrirem, vamos levar não só com os encargos normais, também desses alívios que, entretanto, foram suspensos, digamos assim. Portanto, a situação é por isso que a Aresp propõe uma quebra temporária do IVA para 6%. Bom, a Aresp, desde a primeira hora, como sabem, tem feito um conjunto de propostas ao Governo. Algumas delas vieram a ser implementadas, muitas delas não. O que nós dissemos ao Sr. Primeiro-Ministro no passado dia 21, quando tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre a eventual reabertura deste setor, o que nós lhe dissemos foram duas coisas que para nós eram verdadeiramente importantes. A primeira era que para o setor reabrir, que obviamente está com muita vontade de reabrir e voltar à economia, era preciso haver definição clara das regras de higiene, segurança e saúde, e a Aresp estava a preparar um guia nesse sentido, que entregou ao Governo no passado dia 24, por outro lado, a questão dos apoios a este setor. Abrir a 50%, como referi, é abrir com muitas limitações, então o que foi solicitado ao Governo, e nomeadamente ao Sr. Primeiro-Ministro, foram condições para manter os nossos postos de trabalho. Isto é vital. Nós não podemos funcionar com a equipa em pleno, se vamos abrir com 50% e se temos que cumprir regras de distanciamento, obviamente que os colaboradores não podem estar a trabalhar ao mesmo tempo e, portanto, temos que manter estes postos de trabalho, é vital. Por outro lado, temos a questão da compra dos equipamentos de proteção individual. Isto é um custo que nesta fase as empresas não conseguem suportar e, portanto, o Governo, e bem, como resposta, já criou um apoio a fundo perdido para as microempresas, mas não chega, porque nós temos outras tipologias de empresas igualmente em aflição e asfixiadas e, portanto, também precisam deste apoio. Por outro lado, há a questão das rendas, que o estabelecimento só vai abrir a 50% e tem o valor das rendas para pagar por inteiro. E também, à semelhança daquilo que tem sido equacionado noutros países, nomeadamente assistimos recentemente à proposta para reduzir o IVA deste setor, também uma das medidas para injetar dinheiro nas empresas, porque, vamos lá ver uma coisa, a verdade é que nós vamos abrir no dia 18 com estas limitações e à data de hoje poucos foram os apoios que este setor teve, porque na verdade, e nós temos dito frequentemente, nós tivemos acesso a uma linha de microcrédito para as microempresas, essa sim que funcionou, quase 70% das nossas empresas que recorreram à banca continuam a não ter apoio nenhum da banca, sabemos os constrangimentos que têm sido colocados a estas microempresas são mais do que muitos, temos andado a monitorizar e se eu lhe disser que a banca continua a exigir garantias bancárias, patrimoniais, pessoais, spreads mais elevados do que aqueles que são contratualizados, portanto, obviamente que não é aqui que estas empresas vão receber o apoio e depois temos a questão do layoff, que algumas delas ainda não receberam o apoio, portanto, na verdade, estas empresas estão completamente asfixiadas. Ana, em relação a essa proposta da baixa do IVA para 6%, foi uma proposta que não foi, ou que presumo, acolhida pelo Governo nessas negociações que tiveram com o Executivo. Não, nós temos permanentemente, como lhe referia, desde o passado dia 16 de março que estamos a colocar propostas em cima da mesa e a discuti-las com o Governo. Esta é mais uma das propostas que... Sim, mas não teve acolhimento até agora, certo? Não teve acolhimento até agora. Ainda não discutimos sequer...
Ainda nem sequer discutimos esta medida em pormenor. Isto foi na passada sexta-feira, porque de facto estamos a ver as empresas com muita dificuldade em receber qualquer tipo de apoio. Pode ser esta medida como outras equivalentes, mas desde que injetem dinheiro nas empresas, que é aquilo que não está a acontecer. Isto é raciocínio matemático, quer dizer, se nós vamos abrir a 50%, se temos os custos de operação a 100%, obviamente que isto não é viável e não é rentável. Nós temos andado a monitorizar o setor, fizemos mais um inquérito entre o dia 30 de abril e 4 de maio, e nós temos como respostas verdadeiramente preocupantes, por exemplo, que 30% do setor vai abrir falência. Não é? E, portanto, é disto que estamos a falar. Nós temos que injetar dinheiro na tesouraria das empresas, porque não é possível esta reabertura ser sustentável. Não há mais nenhum setor de atividade que vá abrir nestas condições tão restritivas e com tantas dificuldades. É isso que estamos a falar. Esse estudo a que fez referência e que foi divulgado, creio que na semana passada, e que dava conta desse número de 30% de hotéis e restaurantes a ponderar o encerramento definitivo da atividade. Há quem diga que foi um estudo feito para pressionar o Governo, precisamente. Não, nós temos vindo, como eu referi, a monitorizar este setor desde a primeira hora. Este já é o terceiro ou quarto inquérito que fazemos e, portanto, cada vez que lançamos um inquérito para os nossos empresários, as respostas são cada vez mais. E, portanto, não será o último inquérito, vamos continuar a monitorizar, mas não somos só nós que o fazemos e que temos estes dados. O próprio Banco de Portugal tem emitido semanalmente dados e sabemos que este setor de atividade tem sido aquele que mais afetado se encontra. Portanto, não somos só nós a dizê-lo, mas estes números preocupam-nos muito e nós gostaríamos muito de ter condições para que todas estas empresas, sejam micro, pequenas, médias, pudessem abrir portas e pudessem funcionar. Vamos ter muita dificuldade e se de facto não há aqui um apoio direto, ágil, a entrar nestas empresas, tememos que estes postos de trabalho, que são inúmeros, como sabemos, o setor da restauração é dos setores que mais empregabilidade dá, corremos o risco de ter que dispensar estas pessoas e aí sim vamos ter que encontrar maneira de financiar os subsídios de desemprego que toda esta gente vai provocar. Portanto, o que nós estamos a pedir é que não se mate esta economia, este importante setor e que se dê condições para que de facto possamos abrir portas e continuar a trabalhar, que é aquilo que todos nós queremos. Até porque, como a Ana dizia há pouco, a questão da procura é fundamental. Há um grande receio, segundo tenho percebido por parte da restauração, de que as regras, como disse há pouco, já impliquem 50% de utilização do espaço, mas que depois nem esses 50% sejam utilizados porque, por parte dos clientes, poderá haver alguma retração. É verdade, sabemos que não é só o setor da restauração e da hotelaria que tem os trabalhadores em layoff, muitos outros setores também têm os seus trabalhadores em layoff e, portanto, com rendimentos diminuídos e a confiança do nosso consumidor também tem que ser restabelecida e, portanto, isto é um processo lento, apesar de, e isto é bom que se diga, o setor da restauração e da hotelaria sempre foram exímios em tudo quanto tem que ver com regras de segurança alimentar e saúde por razões óbvias, não é? Não é de agora que nós olhamos para estas questões e que vamos agora começar a implementá-las. Há muitos anos que este setor tem regras muito apertadas, como sabemos, regras de HACCP, de segurança alimentar, de saúde, que nós cumprimos e sabemos cumprir há muito tempo. Portanto, o que agora temos que fazer é intensificar um bocadinho essas regras. Foi isso que veio dizer a orientação da DGS publicada na sexta-feira, que se baseia em muitas das propostas que a Aresp apresentou ao Governo, sendo que algumas precisam de ser clarificadas e nós vamos continuar... Por exemplo, quais? Por exemplo, a questão, eu tenho ouvido sistematicamente na imprensa dizer que tem que haver o distanciamento obrigatório dos 2 metros. Aquilo que está na orientação da DGS é sempre que possível, portanto, pode não haver condições para garantir esses 2 metros. Havendo 50% da capacidade que é reduzida, depois temos que jogar com esses 50% e com as condições físicas do estabelecimento. Por exemplo, a questão do plano de contingência. É preciso ajudar os empresários a fazer este plano e nós estamos
estamos a criar um modelo para ajudar os empresários no âmbito do tal guia, que vai ser divulgado na mesma, sendo que este guia baseia-se nas questões da orientação da DGS, que já se baseava no nosso guia, e vamos clarificar algumas questões. Por exemplo, a questão da linha de self, que também é referida sistematicamente na imprensa, que não é recomendável. Não é recomendável, mas se tivermos condições específicas e cuidados específicos em que não há o contacto do cliente com os géneros alimentícios, a linha de self pode-se manter. Deve ser feita em determinadas condições, e é isso que nós estamos a explicar no nosso guia. Também estamos a preparar uns vídeos para melhor capacitar quer empresários, quer colaboradores, e portanto eu continuo a apelar aquilo que tenho feito nas últimas semanas, de alguma calma, consultem a Aresp, porque não é só a orientação da DGS, como também este guia que vai ser divulgado para melhor ajudar os empresários a cumprirem estas regras, os tais vídeos que eu lhe falava, e portanto tenham alguma calma, consultem a Aresp. A Aresp tem um gabinete de crise desde a primeira hora. Antes de fecharmos muito rapidamente, perguntar-lhe de forma clara, para uma resposta também sucinta, se o Estado não baixar o IVA, quais são as perspectivas para o setor? Não, é como lhe digo, esta proposta não é única. Nós temos um conjunto de propostas que precisamos que elas sejam postas em prática. Já percebemos. A minha pergunta diz respeito especificamente à proposta do IVA dos 6%. Se isso não acontecer, quais são... Se isso não acontecer, que sejam outras medidas que possam injetar dinheiro na tesouraria das empresas. É tão simples quanto isso. Esta foi uma proposta, à semelhança, como eu lhe dizia há pouco, de outros países que a estão a tomar, mas medidas que injetem dinheiro nas empresas para que possam sobreviver a este tempo tão difícil que nos está a afetar a todos. Seja esta ou outra medida que resolva o problema. É apenas uma proposta, nada mais. E ficou claro esta manhã na SIC Notícias as preocupações do setor. Ana Jacinto da Aresp, muito obrigado. A uma semana da abertura dos restaurantes em Portugal.